Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas. O que vai ser feito a partir de agora? Olha, o objetivo é primeiro divulgar essas informações, porque o Brasil precisa saber a real situação das urgências e emergências no Brasil. É um sistema que está falido, nós estamos brincando, é um faz de conta, e principalmente com a população mais carente, aquela que depende do Sistema Único de Saúde. Nós visitamos 8 hospitais de todas as regiões do Brasil e o objetivo, além de percorrer os estados divulgando isso com as entidades médicas, as entidades de saúde, a OAB, o Ministério Público Federal que nos acompanharam nesse grupo de trabalho, é buscar providências às autoridades. Nós vamos entregar esse relatório ao presidente do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, vamos levar ao ministro da Saúde, vamos levar ao ministro Joaquim Barbosa, ao Supremo Tribunal Federal, porque há medidas legislativas e legais a serem providenciadas também, ou seja, um esforço coletivo para tentar se superar. A gente sabe que não é fácil, mas não há, por exemplo, que justifique que os gastos de investimento do orçamento da União, do orçamento geral da União, nos últimos 10 anos não tenha ultrapassado 11% de execução. Quer dizer, então é uma grande fraude, é um grande estelionato que, no nosso entendimento, não se justifica. Essa execução ele é pago com restos a pagar pagos também? É de tudo. Nós dividimos os investimentos autorizados no orçamento, repito, para investimento, que não está incluindo custeio. Aquilo que é de restos a pagar do exercício anterior e aquilo que foi efetivamente executado. Aquilo que foi efetivamente executado, tá certo? Ao longo dos últimos 10 anos, repito, nós tivemos um recurso da ordem de 53 bilhões de reais autorizados para investimento e ao longo desses 10 anos só foram gastos 5,5 bilhões de reais. Deputado, o senhor defende que os planos de saúde ressarçam o Sistema Único de Saúde quando pacientes dos planos sejam atendidos por unidades do SUS? Claro, isso me parece óbvio. Se os planos de saúde, o cidadão paga um plano de saúde a vida inteira para recorrer a ele eventualmente, quando há uma necessidade que não é de forma tão recorrente. E neste momento, fruto de um acidente, fruto de um processo inesperado, ele é socorrido e deve ser recorrido e os médicos, os profissionais devem atendê-lo. No Sistema Único de Saúde, é evidente que o plano de saúde deveria ressarcir o SUS, o que não ocorre. Então, no final das contas, o que nós vimos é uma inversão de fluxo. É o SUS, com toda essa carência, com todas essas cenas dramáticas que nós assistimos no Brasil de ponta a ponta, financiando, de certa forma, de forma indireta, os planos de saúde, e esses planos de saúde, muitas vezes, financiando time de futebol e outras coisas que não tem nada a ver com a prioridade do país. Dá para você ter uma ideia de volume de atendimento, ou algo do tipo, que poderia representar, ou volume de dinheiro, o que seja? Não temos esse desenho, porque isso é muito variável, depende das circunstâncias. Mas, numa dessas unidades de saúde, em função dos fenômenos que tinham ocorrido naquele mês, isso chegou a 17%, segundo o diretor do hospital em São Paulo. Chegou a 17% de atendimentos que tinham cobertura de planos de saúde e não foram ressarcidos. Deputado, o senhor poderia fazer um relato das situações principais que o senhor viu, enfim, pacientes em macas nos corredores e outras situações, falta de material básico? Olha, a realidade é dantesca. Nós temos os pacientes nos corredores, isso é uma cena comum e nós temos esse relato filmado em fotografias, isso tudo está registrado no nosso relatório, em todos esses hospitais, uns mais, outros menos. Questão de falta de equipamento, orientação dos profissionais para que os pacientes ou os seus familiares adquiram esses equipamentos e muitas vezes medicamentos e muitas vezes luva e linha de sutura para poder fazer o tratamento desses. Falta de água, por exemplo, nos bebedouros de algumas dessas unidades. Insetos, baratas percorrendo os leitos desses hospitais. Então, são cenas corriqueiras e recorrentes nessas unidades, foi o que nós assistimos e o que consta do nosso relatório. Para a população que está lá fora sofrendo, né? O que o senhor poderia dizer a respeito desse grupo de trabalho? Qual uma palavra que o senhor daria de confiança para a população que está sofrendo, até mesmo pelo que vocês viram? Olha, o nosso diagnóstico primeiro é dar consciência do tamanho desse problema para a sociedade
E o nosso objetivo é buscar soluções. Sabe-se que a Câmara dos Deputados, a Comissão de Direitos Humanos e muito menos as entidades médicas apenas serão capazes de produzir essas mudanças. Nós precisamos sensibilizar a todas as autoridades, a todos os poderes, no sentido de um esforço muito grande, porque isso não é um problema de hoje, isso é um problema estrutural. Essa questão das urgências e emergências é apenas uma pequena expressão, talvez a situação mais esgarçada de toda uma falência que hoje o sistema apresenta e que precisa ter solução imediata. Essa solução é possível? Claro que é possível. Nós não precisamos nem chegar no primeiro mundo, nos indicadores que o primeiro mundo, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Europa em geral, mas basta a gente comparar com alguns países próximos aqui do vizinhos nossos que têm indicadores infinitamente mais resolutivos e atendimento à população de forma mais eficaz do que no Brasil, que tem a 7ª economia do planeta, portanto é incompatível com tudo isso que nós vimos no Sistema Único de Saúde, que é considerado pela população a política pública mais necessitada por essa população. Deputado, especificamente a situação lá do Hospital Conceição em Porto Alegre, a sua avaliação da situação lá, o que pode ser constatado lá em Porto Alegre? Olha, em Porto Alegre nós assistimos um pouco de tudo isso que eu acabei de falar, não é? Por exemplo, o problema da regulação. É comum nesses hospitais, não há diálogo no sistema no sentido de otimizar a ocupação dos leitos, a ocupação do atendimento, a eficácia, a resolutividade do atendimento. Um outro problema muito grave é regimes jurídicos para servidores de forma distinta, cumprindo a mesma jornada de trabalho com salários absolutamente diferenciados, os seletistas e aqueles que são terceirizados, por exemplo, o que cria um ambiente de trabalho absolutamente hostil e, mais do que hostil, injusto, é preciso corrigir. E todos esses outros problemas que nós vimos também no hospital lá de Porto Alegre revelou. Deputado, só aproveitando a carona do colega, no Rio de Janeiro o senhor citou um caso, né, de alguém que procurou. No Rio de Janeiro, como é que está a situação? É um acampamento de guerra. Eu poderia resumir a realidade da maioria desses hospitais de forma cotidiana, é um acampamento de guerra. As pessoas sendo depositadas nessas unidades, as famílias absolutamente desesperadas, esperançosas que sejam atendidas com o mínimo de qualidade e a frustração total. No caso do Souza Aguiar, nós vimos inclusive barata dentro das unidades, dentro dos leitos, dentro das dependências físicas daquele hospital, onde inclusive alguns familiares fazendo vigília à noite para que esses insetos não incomodassem os pacientes que lá se encontram. Deputado, o caso do hospital de base aqui no Brasil, ele é um pouco diferente, ele não é um hospital que atende qualquer emergência. Isso foi levado em consideração para diferenciar ele dos outros? Como que está a situação desse hospital? Olha, a situação do hospital de base foi uma das mais graves, na minha modesta opinião. Dos hospitais que nós percorremos, em alguns aspectos, é uma das mais graves. Inclusive, nós tivemos denúncias, no caso do Hospital de Base de Brasília, de que o indicador de óbito nesse hospital, por alguns pacientes, que não conferia com os dados oficiais. Isso foi uma das situações que nos chamou a atenção na visita que fizemos e, inclusive, encaminhamos essas pessoas que denunciaram para o Ministério Público que estava nos acompanhando para fazer a investigação devida, se fosse cabível, no sentido de apurar isso, não é? Mas a situação também é muito grave. Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.